Brasil. Vamos ver como é que foram essas conquistas da terça-feira. Marcelo Gomes, boa noite. Boa noite, Cláudia. Foi uma noite excelente para a equipe brasileira. A gente já está vendo a primeira prova que é destacada na nossa transmissão, com a participação do Luiz Altamir. Prova dos 400 metros. Foi a primeira prova de hoje, com o Fernando Scheffer e o Luiz Altamir. E os dois, Maíra Siqueira, terminaram na segunda e terceira posições. Medalha de prata para o Fernando Scheffer, medalha de bronze para o Altamir. O Andrew Abruzzo, que era um americano que todos estavam observando, conseguiu a melhor marca da carreira. E ele não estava nem entre os primeiros nos metros iniciais, nos 50 metros iniciais, mas acabou vencendo essa prova, vencendo a final dos 400 metros, Maíra Siqueira. Ótima noite, Marcelo Gomes, e para todo mundo que acompanha a natação agora na Record. E nós temos uma prova que é estratégica, extremamente estratégica. Alguns têm a sua forma de nadar, começam muito forte. É o caso do Luiz Altamir, o brasileiro. A gente brinca que ele tem a estratégia kamikaze. Ele passa forte e ele volta o resto da prova com o que ele aguenta. Tem outras pessoas que são mais equilibradas. Então, foi o que fez o americano. A gente brinca também na natação que ele cozinhou, ou seja, ele ficou só acompanhando ali do lado, mais ou menos do lado, e atacou no final, guardou energia e conseguiu fazer essa estratégia. Foi um pouquinho, um gostinho amargo para os brasileiros. Claro, eles fizeram prata e bronze no pódio, mas com o tempo que eles tinham nessa temporada, e não há tanto tempo assim, fizeram recentemente essas marcas, eles conseguiriam a dobradinha, o ouro e a prata. O Fernando Scheffer era o favorito para o ouro, porque esse ano conseguiu bater o recorde sul-americano, 3:47,99. Final da prova dele foi para 3:49,60, ou seja, aumentou aí quase 2 segundos do tempo que ele tinha conseguido já fazer nessa temporada. Então ele não fica completamente satisfeito, mas foi uma maratona aí para o Brasil, que foi até a Coreia para disputar o Mundial, e depois os atletas voltaram para o Brasil e foram lá para Lima. Foi um intervalo de tempo muito curto. O Brasil então encerrou com cada um usando a sua estratégia, né? Como eu disse, Luiz Altamir começando mais forte e terminando com o bronze. O Fernando Scheffer controlando a prova quase inteira e no finalzinho sendo ultrapassado pelo americano, que só ficou de olho. A gente pode perceber ele aí, ó, Marcelo. Os dois, lado a lado, né? De touca branca, um pouco acima na raia 3 o Scheffer. Na raia 2, que é a segunda, a gente contando de baixo para cima, com a touca escura, a gente vê o Altamir. E agora já assumindo o controle da prova, nos últimos 50 metros, o Fernando Scheffer com a touca branca. É o terceiro de baixo para cima, agora o segundo, né? Porque a gente nem vê mais quem estava na raia 1. Controlando a prova, controlando sua dinâmica, o seu ritmo, a sua frequência de braçadas nos metros finais. Mas o americano veio forte nestes 50 metros que levaram aos 300 metros, e a partir daí, e como vira bem o Fernando Scheffer, muito, né? A última virada dele é uma que a gente vale destacar demais. Ele ondulou muito, ele virou atrás do americano, alcançou o americano na parte submersa da natação, ou seja, é uma técnica muito boa e eficiente, mas depois acabou sendo ultrapassado pelo americano. E aí eu vou destacar a questão das parciais, Marcelo. Através delas a gente consegue entender um pouquinho como foi a estratégia de prova. O americano fechou para 28 segundos e 68 centésimos os últimos 50 metros. Fernando Scheffer foi para 29,56, 0,9, quase um segundo abaixo do que fez o americano. O Fernando Scheffer caiu bastante nas parciais finais dele, com relação ao ritmo que ele vinha tendo, e o normal é o oposto. Os atletas terminam com tudo. Olha como a gente viu que o americano conseguiu disparar no finalzinho, e aí ele abre quase um corpo de vantagem com relação aos brasileiros. Andrew Abruzzo com 3:48,41. Na segunda posição, Fernando Scheffer 3:49,60, 1 segundo, ponto 19. Pouco mais de 1 segundo atrás do norte-americano, e 1:50. O Luiz Altamir na terceira posição. Prata para o Scheffer, bronze para o Altamir. Recebendo as medalhas, primeiro a de bronze do Luiz Altamir. E agora a medalha de prata para Fernando Scheffer. Os dois do pódio nesta prova dos 400 metros. E foi a primeira vez, Marcelo, que o Brasil colocou 2 atletas no pódio nessa prova em Jogos Pan-Americanos. O Brasil já foi ouro, já foi prata, já foi bronze em diversas ocasiões, mas a primeira vez uma dobradinha. E existia nessa prova, Maíra, os 100 metros na do peito, a expectativa de prata, ouro e prata até, com o João Gomes e com o Felipe Lima. Nós estamos vendo o João Gomes, que foi o medalhista de ouro nesta prova. O João veio pela raia 4 e o Felipe ao lado dele na raia 5. Os dois
estiveram bem, na verdade, o Colt Miller e o Kevin Cordes, os dois americanos e os dois brasileiros eram os mais fortes, de forma bem destacada nessa prova, bem à frente do colombiano, do mexicano, dos dois mexicanos e do uruguaio, né? E ficou para os 50 metros a definição, e o João fez uma prova brilhante, ele teve um tempo de reação não tão bom, sofreu na sua saída, mas se recuperou. Veja que ele estava atrás, o João é esse, neste momento aqui é o quarto, de baixo para cima, toca branca, toca do Brasil, é o primeiro de baixo. E o João tá ali, dos dois brasileiros é quem está mais abaixo, e já vai assumindo a ponta, para fazer o tempo de 59,51 no centro da piscina. Agora você vê o João Gomes Júnior para bater em primeiro. Colt Miller bate em segundo e o Kevin Cordes bate em terceiro. O Felipe Lima ficou um pouquinho atrás. Foi na batida de mão, a gente vê como o Felipe Lima estava bem posicionado. Aí é legal a gente ver que o João Gomes Júnior conquista sua primeira medalha pan-americana. 33 anos. Logo um título, ele que recentemente também se emocionou demais, porque conquistou medalha de bronze no Mundial de Piscina Longa, como eu disse, agora foi há 2 semanas, né, na Coreia. E queria também destacar que o Brasil seria o terceiro Jogo Pan-Americanos do Brasil fazendo dobradinha nessa prova. Infelizmente o Brasil não conseguiu. 2011 foi assim, 2015 também. Felipe França, Felipe Lima, Felipe França, Felipe Lima. Estamos vendo um tricampeão dos Jogos Pan-Americanos agora na piscina. Prova dos 200 metros borboleta, ou como dizem os peruanos, na verdade na língua espanhola, mariposa. Mariposa, em inglês, butterfly. Leonardo de Deus, o Léo de Deus, 28 anos, sul-mato-grossense, ouro em Guadalajara, Toronto, e agora também campeão desta prova. Passou em terceiro aí nos primeiros 50 metros no borboleta, ele ao lado do brasileiro Luiz Altamira, que o Altamira vinha de uma prova desgastante e não conseguiu pegar pódio, ficou na 4ª posição. Tetracampeão sul-americano, bicampeão dos Jogos Pan-Americanos, agora tricampeão. Agora temos um tricampeão, Léo de Deus. E quando a gente fala de país, o Brasil é tetracampeão. Caio Márcio já tinha sido campeão dessa prova em 2007. Aí veio a era do Léo de Deus. Poucos atletas, poucos nadadores em Jogos Pan-Americanos conseguiram ser tricampeões. Agora Léo de Deus é um deles em uma prova dificílima. Uma prova que é muito difícil de nadar. É a segunda mais cansativa da natação, depois dos 400 metros medley. Está aí em destaque o Léo de Deus, que liderou praticamente aí a prova inteira. Medalha importante demais, um tricampeão dos Jogos Pan-Americanos neste momento, aqui do canto esquerdo da sua tela, na primeira posição, Léo de Deus, de toca branca, na raia 2, a segunda de baixo para cima, passando aí nos 150 metros, já com um segundo, né, com 1,2 de diferença para o Luiz Altamir. Aquilo que a Maíra falava, o Altamir tentou o que tinha e o que não tinha para os metros iniciais da prova, mas perdeu a segunda posição para o Samuel Pomajevic, dos Estados Unidos, e para o Davi Gomes, um colombiano. E aí o Léo abriu vantagem. E o Luiz Altamir, ele tinha acabado de nadar os 400 livre e ganhado a medalha de bronze, como a gente destacou. Já vinha bem cansado. E olha aí, Léo de Deus, Leonardo de Deus, o tricampeão dos Jogos Pan-Americanos. Há pouco a medalha conquistada. 200 metros, ele se joga na raia. Olha o seu tempo de 1,55,86, Leonardo Gomes de Deus, o Léo de Deus, numa distância enorme para o segundo colocado. E já estamos acompanhando Maíra Siqueira, porque a natação não para na Record TV. O revezamento feminino que começou bem. Maíra Siqueira, tivemos hoje Etienne, Larissa, Manuela, Dainara. O revezamento de prata do Brasil, ficando atrás somente da equipe norte-americana, que fez um tempo de 3,39,59. A prova foi uma prova não tão rápida, né, Maíra Siqueira? Não foi tão rápida assim. A gente teve em Toronto um tempo 4 segundos abaixo. No geral, nesses Jogos Pan-Americanos, até aqui, primeiro dia de natação, os tempos estão acima do que a gente viu no PAN passado, que foi um pouquinho mais forte, até porque o Canadá colocou o seu time principal atuando em casa. As brasileiras abriram na frente com Etienne Medeiros, era o melhor tempo do Brasil, acabou ela aumentando um pouquinho a marca dela, não nadou tão bem assim. Etienne, que é um dos destaques, o maior destaque da natação feminina brasileira. Quando a gente fala de piscina, nas algas abertas a gente tem também a Ana Marcela. Na sequência pulou aí a Larissa Oliveira, que com 54,4 fez a melhor parcial do Brasil. Lembrando que quem abre tem uma desvantagem, né? Quem pula na segunda, terceira e quarta colocação, vê a atleta chegando, já consegue ensaiar uma saída sem perder ali um tempo de reação. É o que a gente chama de saída livre. E aí nessa saída livre, nessa saída lançada, a Larissa conseguiu o melhor tempo para o Brasil. Só que aí você vê que ela já começa a perder posição. Etienne abriu na frente, mas as americanas foram alcançando, até o Canadá em determinado momento
ficou na frente da prova, mas o Brasil conseguiu se recuperar. Era um pódio muito esperado, Marcelo. Já era assim, já dava para dar como contado que seria os Estados Unidos na frente, Brasil com a prata e o Canadá com o bronze pela escalação inicial que a gente viu. Depois da Larissa veio a Manuela Lírio, foi a terceira brasileira. Neste momento o Brasil disputando a posição. Brasil, dessas 3 nadadoras mais à frente, as brasileiras estão na raia mais abaixo, aqui na parte baixa do seu vídeo, a raia 3, contando sempre de baixo para cima a terceira raia. Você viu ali a Etienne conversando, recebendo ali a Larissa, depois que a Larissa veio na batida, e aí a Manuela tentou segurar as americanas, mas aí o time americano, com um ritmo muito constante, a Kendrill Stewart foi a terceira norte-americana a entrar, e neste momento, veja que a brasileira de touca amarela e a americana com a touca escura já estava na primeira posição. E é muito importante destacar, Marcelo, interessante para o Brasil. O Brasil, por uma questão de economizar dinheiro, nova estratégia de participação de campeonatos internacionais, não levou quase nenhuma, não levou revezamento nenhum para o Mundial. O Mundial é classificatório para a Olimpíada, como a maioria das modalidades. E aí, como o Brasil não disputou o revezamento feminino, tem que tentar entrar para o Mundial de outra forma. Então, com esse resultado que o Brasil fez de 3:40.39, no momento o Brasil tem o primeiro tempo entre as 4 seleções que serão, justamente por ranking, conseguirão a vaga olímpica. Então, o Brasil nesse momento na frente da Suíça, fortíssimas chances do Brasil conseguir. É quase uma repescagem, né? São as 12 primeiras seleções do Mundial e depois abrem outras vagas para seleções através de ranking. O Brasil, com esse tempo, é o primeiro do ranking. Então, as nossas meninas devem conseguir a classificação para Tóquio. Extremamente importante isso. A Dainara foi das brasileiras a mais rápida na saída, do bloco de saída, do bloco de partida. Ela teve um tempo de reação, imagine você, 0,2, 2 décimos, né? No tempo que a Manuela encostou na chegada, né, na placa de chegada, e a saída da Dainara. E esta saída, sem dúvida, acabou sustentando o Brasil na segunda posição com a pressão canadense. Veja a equipe americana chegando na primeira posição. Margot Kerr foi a primeira, a última a cair na água, fechando com o time americano em primeiro. Brasil em segundo com a medalha de prata, Etienne, Larissa, Manuela e Dainara. E a medalha de bronze para a equipe canadense. Ouro para os Estados Unidos e prata para o Brasil no revezamento. E aí, é favoritíssimo na piscina. Há pouco mais uma medalha de ouro no revezamento masculino. Esse time é bom, hein? Esse time é bom. Breno Correia, Marcelo Quereghini, Bruno Fratos e o Pedro Spajari, medalha de ouro no 4x100. Maíra Siqueira. Brasil deitou, Marcelo. Aí era o favoritíssimo, assim como a gente falou que era favas contadas aí, que os Estados Unidos ganhariam no feminino, era Brasil na cabeça, não tinha jeito. Brasil com a melhor escalação. Estados Unidos, a gente sabe que em Jogos Pan-Americanos na natação manda o time C, nem é necessariamente o time B. A maior estrela dos Estados Unidos foi o Nathan Adrian, que é um medalhista olímpico, mas que já não vive grande fase na carreira, já não está no seu melhor momento. Foi o mais conhecido dessa seleção americana. O Brasil abriu ali muito próximo dos Estados Unidos, mas foi só a primeira parcial. O Breno até nem nadou tão bem assim e conseguiu entregar na frente. Na segunda parcial, Marcelo Quereghini, o finalista olímpico, o finalista mundial do Brasil na prova de 100 livre, é o melhor tempo, conseguiu abrir a vantagem. Aí na sequência para o Brasil foi só administrar e tentar fazer o quê? Bater o recorde pan-americano, que foi o que o Brasil fez. E foi exatamente o que o Brasil fez. De touca branca ali na frente, e na parte central do seu vídeo, disparando o Marcelo Quereghini. E o recorde que já era do Brasil, hein? Sim. Já era do Brasil. De Toronto 2015, o Brasil só melhorou a sua marca em aproximadamente 1 segundo. Bate um bicampeonato, bate o recorde pan-americano com um tempo bom. No primeiro dia de disputas nas piscinas, incrível Bruno Fratos. A gente falava do tempo de reação da Dainara. Bruno Fratos, Maíra Siqueira, 0,08, menos de 1 décimo de segundo do tempo da batida do Quereghini para a saída do bloco do Bruno Fratos. Foi literalmente algo ali para o cronômetro observar. E aí já a grande vantagem de touca amarela, o Fratos nadando forte, abrindo a vantagem para o time americano. Nesse momento o Grant Halls estava na piscina, na terceira passagem, e não daria pro Adrian, né? Não. Grande nome desta equipe americana, o mais conhecido americano nos Jogos Pan-Americanos de Lima, mas não dava para ele a vantagem brasileira. Para o Pedro Spajari já era uma vantagem. Veja lá. Esse é o Bruno Fratos chegando, e o Bruno é sempre um dos melhores atletas do Brasil em revezamento. Ele não nada tão bem a prova de 100,
mas ele engole revezamento, ele adora. Então ele nada realmente pelo time, faz parciais baixíssimas, consegue nadar super forte, entrega na frente. Ele é um atleta que acredita muito no defender a camisa. O revezamento na piscina é a representação do país, muito mais do que o nome do próprio atleta. Então é algo de se entregar muito mesmo. E o Brasil, o que a gente vai falar, Marcelo? Tradição demais nos 4 por 100 livre em Jogos Pan-Americanos. Desde 99, o Brasil não sai do lugar mais alto do pódio, já é hexacampeão de revezamento 4 por 100 metros livre. Pedro Spajari para fechar o revezamento de ouro no 4 por 100 brasileiro nos Jogos Pan-Americanos. De trás de rosa na segunda posição, você vê ali o Nathan Adrian, norte-americano, tentou tirar para 2 corpos a vantagem, mas a vantagem era muito grande. E o Brasil cruza na primeira posição, coloca a medalha de ouro para o revezamento recordista pan-americano, vencendo mais uma vez. Breno Correia, Marcelo Quereghini, Bruno Fratos e esse aí na tela o Pedro Spajari. 3 ouros para o Brasil nesse primeiro dia de natação nos Jogos Pan-Americanos. Que noite dourada para o Brasil nas piscinas, Cláudia Reis.